Fala pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos motivos do porquê eu parei de trabalhar com o Flávio Augusto, porque eu saí da WhatsApp, né, a escola de inglês. Eu não fui mandado embora, já começa por aí. Eu realmente saí, decidi por vontade própria. E hoje eu queria compartilhar com vocês alguns desses motivos que me levaram realmente a tomar essa decisão. Na época eu lembro que não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão curta, assim que eu tomei em pouquíssimo tempo, mas que existiam alguns motivos e o que eu levei em consideração para de fato tomar essa decisão. Para quem não viu o meu outro vídeo, onde eu falo um pouco do que eu aprendi trabalhando com o Flávio Augusto, trabalhando na WhatsApp, já sabe que obviamente eu saí da empresa, né? Porque eu tive uns aprendizados lá e eu dei alguns spoilers de alguns desses motivos. Mas hoje eu queria falar com mais objetividade e clareza de detalhes do porquê, o que me levou a sair da empresa. Então vamos lá, chega de enrolação. Em janeiro de 2021, eu atuava como gerente comercial na WhatsApp, eu já tinha minha própria equipe, liderava ali algumas pessoas, os 3 trainees da minha equipe, era uma equipe pequena, mas a gente performava legal, tinha um resultado bacana. No próprio dezembro do ano anterior, de 2020, a gente teve um resultado bem legal em termos de metas, de matrículas que a gente fez. Então a gente vinha de um momento muito bom. E em janeiro de 2021, eu tirei minhas primeiras férias na empresa. E nessas férias eu tive a oportunidade de realmente descansar e refletir sobre a minha vida. Acho que tudo começou aí. Eu gosto de contar essa história começando por aí, porque eu viajei com a minha namorada na época, a gente foi pro Nordeste, na praia, curtiu bastante, e eu tive vários momentos de reflexão e conversa com ela sobre as decisões que eu estava tomando, a vida que eu estava tendo naquele momento. Aquele era o primeiro momento que eu conseguia colher um pouco de todo o plantio que eu tinha trabalhando na empresa, tendo uma rotina pegada de área comercial. Quem já atuou na área sabe que é ralado, que são muitas horas de trabalho, que é pressão, metas, competição e tudo isso. Então eu estava bem esgotado e tive a oportunidade de descansar um pouco, refletir sobre isso. E aí eu comecei a separar na minha cabeça alguns argumentos que me fizeram tomar essa decisão. E eu separei em duas partes, que eu vou explicar aqui para vocês, que é o que aquilo impacta você no momento, no presente, no agora, no caso para mim era naquela época, né, naquele determinado momento, e o que vai impactar no futuro, as decisões que você tomar, tipo assim, para onde tá te levando, sabe? Então, naquele momento, eu comecei a refletir sobre a vida que eu tinha, a vida que eu levava. Eu era um jovem, ainda sou, de 20 anos e tinha uma rotina extremamente intensa, tinha responsabilidades com a minha equipe, onde eu tinha tanto que liderar e buscar extrair a melhor performance deles, quanto dar exemplo. A liderança dentro da WhatsApp sempre foi algo onde ela acontece pelo exemplo, né? Então o líder ele tem que ser o primeiro a fazer matrícula, o primeiro a ser o que mais vende, para poder ensinar os outros a serem bons vendedores também. Então isso é muito levado em consideração. E aí eu comecei a refletir sobre essa vida que eu tinha, sugada, responsabilidades e o retorno que isso me trazia financeiramente, compartilhando com vocês sobre questão de valores que eu sei que todo mundo gosta de saber. Naquele dezembro de 2020, eu com a minha equipe, com as minhas vendas, eu cheguei a fazer em torno de 7 a 8 mil reais, né, num mês. Um mês, assim, muito sugado, de final de competição, onde eu trabalhei muito, tipo assim, domingo a domingo, e foi bem intenso para fazer esse valor, que eu sei que é um valor muito bom, principalmente para um jovem da minha idade. Mas eu comecei a refletir sobre ter que fazer isso todos os meses para conseguir ter esse retorno e se isso era sustentável. Eu abria mão de tempo com a minha família, abria mão de tempo com a minha namorada, abria mão de tempo com os meus amigos, com outras coisas que eu precisava fazer, como por exemplo, eu sempre gostei de praticar esportes, de ir para academia, de ter esses momentos de lazer, que muitas vezes eu abria mão em prol de estar trabalhando e de estar realmente tendo um resultado ali no meu lado profissional. E na época eu entendia muito que aquilo era fundamental para eu crescer, para eu alcançar os meus objetivos. Porque, até como eu falei no outro vídeo, eu não acredito que existe equilíbrio quando a gente está buscando alta performance, a gente está buscando muito resultado. A gente realmente tem que abrir mão de coisas para conquistar outras. É o normal. É a vida do jeito que ela é, goste de você ou não. Então, assim, eu refletia muito sobre isso, mas se não tinha outras formas de eu talvez conquistar aquela mesma renda, a mesma vida que eu tinha com um pouco mais de qualidade de vida, de tempo. Então, assim, aquele foi o primeiro argumento, o primeiro ponto que pesou muito na minha cabeça para eu realmente começar a pensar em tomar essa decisão de sair.
era a vida que eu levava, sabe? A minha rotina, que era algo assim realmente muito intenso. Eu era muito ausente para todo mundo. O meu foco era muito no trabalho, isso me estressava, me deixava cansado. E até um ponto sobre isso para quem tem a rotina realmente assim muito intensa no lado profissional ou na vida como um todo de ter várias responsabilidades, é que tipo assim, por mais organizado que você seja, você ainda é um ser humano, você ainda cansa, você ainda tem uma vitalidade que ela é escassa ali ao longo do dia, que ela vai diminuindo. Então, por mais organizado que você seja de separar o tempo para treinar, o tempo para ficar com a família, o tempo para trabalhar, o tempo para estudar e tudo mais, ao longo do dia, a tua energia, a tua disposição, ela vai acabando. Então isso faz com que você fique com menos energia, com menos disposição para fazer as suas atividades do final do dia. Então muitas vezes eu deixava para sair com a minha namorada, tipo assim, no final do dia trabalhava até, sei lá, 9 horas da noite, tipo de manhã até 9 horas da noite, para sair com ela para um restaurante, para fazer alguma coisa e tipo assim, eu tava acabado, sabe? Sem vontade, sem aquela energia de querer brincar e rir, conversar e tudo mais, e muitas vezes eu só queria, sabe, descansar, mas me esforçava para estar lá, estar presente e a gente ter o nosso momento. Mas isso não era saudável, não era sustentável por um longo prazo. Então, não era a vida que eu queria ter. Esse, eu acho que foi o ponto que mais pesou ali no quesito de momento. Já falando de futuro, né, eu sempre tentei enxergar a minha vida dividida em etapas. O que eu estava vivendo naquele momento, para onde isso estava me levando daqui a, sei lá, 2 anos e para onde isso vai estar me levando daqui a 5, 10 anos. E aí eu refletia da seguinte forma: eu era um gerente comercial naquela época, eu tinha meus líderes, eu tinha gerentes acima de mim, eu tinha um diretor comercial, diretor regional da empresa, e eu olhava a vida que eles tinham, observava, né? E eu achava ela muito parecida com a minha. A diferença é só que eles ganhavam mais, tinham mais responsabilidade, mais pressão em cima deles. E o ganhar mais também não era nem, tipo assim, tanto assim do quanto foi meu sonho, sabe, de conquistar um dia financeiramente falando. Então, assim, nem era o que eu queria e eles tinham uma vida que eu não queria também, abrindo mão de todas as outras coisas da mesma forma que eu. Então, eu ficava pensando, caramba, eu vou passar aqui talvez 5, 10 anos para chegar nesse mesmo patamar que esse cara, para ter essa vida que eu não quero e para ganhar o valor que ele ganha, que, porra, um valor muito bom e tal, sei lá, mais de 20 mil reais como diretor lá. Mas não é o que eu quero. Ainda não é o que eu quero. Eu sempre tive um número na minha cabeça como um objetivo em termos de ganhos de ganhar 100 mil reais por mês. Esse é o meu objetivo. E tanto que vai ficar para um outro vídeo falar sobre isso, do porquê eu decidi empreender, mas já dando um spoiler, é porque foi o caminho mais assertivo que eu vi para chegar nesse tipo de ganho. Enfim, então assim, eu olhava para as pessoas que estavam acima de mim e se eu trilhasse, eu desse meu máximo, toda a minha energia, a minha alta performance, eu ia chegar onde eles estão, onde eles estavam na época, né? E eu acho que ainda estão. E não era o que eu queria. Então aquilo me incomodava, porque eu sempre fui muito de enxergar o próximo passo, de enxergar para onde eu tô indo, e se eu via que aquele próximo passo, aquele resultado final, ele me atraía, eu depositava minha energia ao máximo possível. Mas se eu via que não era algo importante, que eu realmente queria, eu não conseguia dar o meu melhor naquilo. Então isso foi ficando muito claro para mim, essa reflexão toda. E por que o ponto da viagem? Porque eu tive tempo para ficar com a minha namorada, eu tive tempo para ficar com a minha família quando eu voltei de viagem, estava de férias, para sair com os meus amigos e eu vi o quanto cada uma daquelas coisas era importante e me fazia bem. E não só trabalhar me fazia bem. Porque a sensação de você estar trabalhando, você estar em alta performance, estar vendo que você está progredindo, ela é uma sensação muito boa. Mas quando você só foca naquilo, às vezes você esquece que a vida é um conglomerado de pilares. Não é uma coisa só, não é só um lado profissional e ganhar dinheiro. Tem principalmente a questão das relações humanas. Então, isso ficou muito claro para mim. E aí eu refleti bastante sobre aquilo e já voltei assim, acho que 80% tomado aquela decisão. Porém, tem algo que a gente leva muito em consideração na WhatsApp, que é a questão da lealdade. A gente acredita muito, né, que, enfim, na época que eu estava lá, pelo menos era dessa forma, que pessoas são mais importantes do que coisas. Então, as relações humanas lá dentro, entre líder, liderado, lealdade, palavra, comprometimento, é algo muito levado em consideração. Então, eu ficava muito reflexivo sobre se eu fosse embora, se eu pulasse do barco, sabe? Naquele momento, eu ia estar sendo desleal. Então, eu não tive coragem de tomar essa decisão de uma forma rápida.
E eu passei de janeiro daquele ano, de 2021, até maio, fazendo o meu trabalho, não no mais alto nível possível, mas também não um trabalho meia boca, mas infeliz. E aí, em maio de 2021, que é o mês do meu aniversário, veio aquele momento de reflexão novamente de para onde eu estava indo, e eu vi que eu não estava feliz naquele lugar. Então, eu liguei na época pro meu líder, a gente conversou bastante, e eu falei com ele, tipo assim, cara, eu não tô feliz, eu não tô mais feliz aqui, eu não me vejo mais fazendo isso. E ele foi muito empático naquele momento, ele falou, cara, se você não tá feliz, só isso já deveria ser a resposta final, se você deve sair ou não. Acho que você tem que estar feliz, você tem que estar satisfeito com as coisas que você está fazendo. Não digo que vai ser fácil, mas você tem que estar pelo menos feliz fazendo o que você está fazendo. E aí aquilo pesou muito pra mim e eu realmente decidi encerrar aquele capítulo da minha vida e começou outros, né, uma parte muito boa que pode ficar para um outro vídeo. Esses foram os motivos do porquê eu saí da WhatsApp, do porquê eu encerrei aquele ciclo e eu espero que de alguma forma te ajude também a entender o momento que você está vivendo, as reflexões que você tem sobre o seu trabalho, sobre o que você está fazendo, os seus objetivos, para conseguir tomar as decisões corretas. Hoje, quando eu reflito sobre, algumas pessoas me perguntam, tu se arrepende de ter saído da WhatsApp e tudo mais, eu sempre dou a mesma resposta de que eu só me arrependo de não ter saído antes, porque aquilo que ficou tão claro para mim, naquele momento que eu tomei a decisão, ele já estava, eu já sentia aquilo dentro de mim alguns meses atrás, mas eu preferi postergar um pouco. E a única coisa que eu mudaria seria só ter tomado essa decisão talvez um pouquinho antes, né? Não naquele momento. Mas tudo bem também, acho que algumas coisas elas têm que acontecer no momento que acontecem. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal. Comenta aí se você está passando por alguma situação parecida ou se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha ele com algum amigo.